O poder da visualização. Técnicas de visualização baseadas em princípios bíblicos. Em um mundo repleto de desafios, a mente humana se revela como uma ferramenta poderosa. Imagine, por um instante, ter a capacidade de moldar a sua realidade apenas com a força do pensamento. Isso não é apenas sonho. É uma prática que tem raízes profundas em princípios bíblicos. A visualização, quando aliada à fé, pode transformar vidas de maneiras surpreendentes. Você sabia que muitos dos grandes líderes e pensadores da história usaram essa técnica para alcançar seus objetivos? Desde a superação de obstáculos até a realização de sonhos, a visualização é um caminho que pode levar a resultados extraordinários. Mas como exatamente isso funciona? Quais são os segredos que podem ser desvendados a partir dos ensinamentos antigos? A cada passo, a jornada da visualização se entrelaça com a espiritualidade, criando um espaço onde a mente e a fé caminham juntas. E se você pudesse, a partir de hoje, olhar para o futuro com novos olhos? Prepare-se para descobrir como aplicar essas técnicas no seu dia a dia e transformar sua vida de dentro para fora. O poder de criar realidades começa agora. Fundamentos bíblicos da visualização. Quando pensamos em visualização, é importante lembrar que essa prática não é nova e tem raízes profundas na Bíblia. Um dos versículos que frequentemente vem à mente é Hebreus 11:1, que define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse versículo é uma base sólida para entender como a visualização se conecta à fé. Quando visualizamos algo, estamos, de certa forma, exercitando nossa fé, imaginando o que desejamos alcançar e acreditando que isso é possível. A visualização, portanto, pode ser vista como um exercício de fé, onde a nossa mente cria imagens do que desejamos ver acontecer. Outro versículo relevante é Provérbios 29:18, que diz que onde não há visão, o povo perece. Isso nos lembra da importância de ter uma direção clara e um propósito em nossas vidas. A visualização nos ajuda a definir essa visão. Ao imaginar um futuro que queremos, estamos criando uma meta, um objetivo que nos orienta. Sem essa visão, podemos nos sentir perdidos e sem rumo. Assim, a prática da visualização se torna uma ferramenta que nos ajuda a alinhar nossos desejos com as promessas divinas. Além disso, a Bíblia está repleta de histórias de personagens que usaram sua imaginação e fé para ver promessas se concretizarem. Pense em Abraão, que visualizou uma nação inteira a partir de sua descendência, ou Davi, que se viu como rei, mesmo sendo apenas um pastor de ovelhas. Essas histórias nos mostram que a visualização não é apenas um exercício mental, mas uma prática que pode nos ajudar a manifestar os propósitos de Deus em nossas vidas. Quando imaginamos o que Deus pode fazer, abrimos a porta para que Ele atue de maneiras surpreendentes. A relação entre visualização e crença em promessas divinas é, portanto, uma conexão essencial. Quando visualizamos, estamos, de certa forma, declarando que acreditamos nas promessas de Deus. Essa crença se torna uma força poderosa que nos motiva a agir e a buscar o que imaginamos. A visualização pode ser uma maneira de internalizar essas promessas, permitindo que elas se tornem parte de nossa realidade diária. Assim, ao usar essa prática, estamos não só sonhando, mas também nos preparando para receber o que Deus tem reservado para nós. Por último, é importante lembrar que a visualização deve ser acompanhada de oração e meditação. Ao orar sobre o que estamos visualizando, estamos entregando nossos desejos a Deus e pedindo sua orientação. Isso cria um ciclo de fé e manifestação que pode nos levar a experiências transformadoras. Portanto, ao explorarmos os fundamentos bíblicos da visualização, percebemos que essa prática é uma expressão de nossa fé e um meio de acessar as promessas divinas em nossas vidas. Técnicas de visualização inspiradas na oração e meditação. As técnicas de visualização podem ser muito mais poderosas quando combinadas com práticas de oração e meditação. Uma das maneiras de fazer isso é através da meditação bíblica, que envolve a contemplação de versículos específicos. Ao meditar em passagens como Filipenses 4:6-7, que fala sobre não andarmos ansiosos,
podemos imaginar a paz de Deus envolvendo nossas mentes e corações. Esse exercício não só nos ajuda a interiorizar a mensagem, mas também a visualizar a tranquilidade que desejamos em momentos de estresse. Outra técnica eficaz é a visualização de cenas descritas nas Escrituras. Por exemplo, ao ler sobre Jesus acalmando a tempestade, podemos fechar os olhos e imaginar a cena, sentindo a calma que ele trouxe ao mar agitado. Essa prática nos transporta para dentro da história, permitindo que experimentamos a presença de Deus de maneira mais íntima e pessoal. A visualização dessas cenas nos ajuda a entender melhor as promessas de Deus e aplicá-las em nossas próprias vidas. Além disso, o método de oração visualizado pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles que desejam criar imagens mentais de suas petições. Ao invés de apenas falar sobre o que queremos, podemos visualizar o que estamos pedindo a Deus. Por exemplo, se alguém está orando por cura, pode imaginar-se saudável e vibrante, vivendo plenamente. Esse tipo de visualização não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos mantém motivados a buscar a realização de nossos pedidos. Outra prática que pode ser incorporada é a visualização de agradecimentos. Ao orar, podemos imaginar as bênçãos que já recebemos e agradecê-las visualmente. Essa técnica nos ajuda a cultivar um coração grato e a reconhecer as intervenções de Deus em nossas vidas. Quando visualizamos as bênçãos, tornamo-nos mais conscientes de tudo que temos, o que nos ajuda a manter uma atitude positiva e esperançosa. Por fim, é essencial que essas práticas sejam feitas com o coração aberto e disposto a ouvir a direção de Deus. A visualização não deve ser apenas uma técnica para alcançar nossos desejos, mas uma forma de nos conectar mais profundamente com o propósito divino. Ao combinar oração e meditação com a visualização, podemos criar uma experiência espiritual rica e transformadora, que não só nos ajuda a ver o que queremos, mas também nos orienta em nossa caminhada de fé. Impacto da visualização na transformação pessoal e espiritual. A visualização tem um impacto significativo na transformação pessoal e espiritual. Um dos princípios bíblicos que sustentam essa afirmação está em Romanos 12:2, que nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando praticamos a visualização, estamos essencialmente renovando nossa mente e nos permitindo ver além das limitações atuais. Essa prática nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com o que Deus deseja para nós, promovendo mudanças reais em nossa vida. Estudos têm mostrado que a visualização pode ajudar na superação de desafios pessoais. Muitas pessoas enfrentam dificuldades emocionais, como ansiedade e depressão. Ao visualizar um futuro positivo e cheio de esperança, essas pessoas podem começar a mudar a narrativa interna que as cerca. A visualização se torna uma ferramenta para cultivar uma mentalidade de crescimento, onde é possível imaginar a superação e a conquista de objetivos. Com isso, as barreiras que antes pareciam intransponíveis começam a se dissipar. Além disso, testemunhos de pessoas que aplicaram técnicas de visualização baseadas na fé são inspiradores. Há casos de indivíduos que, ao visualizarem suas vidas transformadas, conseguiram alcançar cura emocional e crescimento espiritual. Essas histórias mostram que a visualização não é apenas um exercício de imaginação, mas uma prática que pode resultar em mudanças tangíveis. A crença de que Deus pode fazer algo novo em nossas vidas se fortalece quando visualizamos essas transformações. A visualização também pode ser usada para alcançar objetivos concretos. Muitas pessoas têm sonhos e metas que parecem distantes, mas ao visualizá-los, elas se motivam a tomar ações práticas. Por exemplo, um estudante que visualiza a aprovação em um exame pode se sentir mais disposto a estudar e se preparar. Essa conexão entre visualização e ação é crucial para a realização de objetivos, e a fé em Deus pode ser o motor que impulsiona esse processo. Por fim, a transformação pessoal e espiritual trazida pela visualização é um testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Quando alinhamos nossos desejos com as promessas divinas e usamos a visualização como uma ferramenta para concretizá-los, estamos permitindo que a ação de Deus se manifeste de maneiras surpreendentes.
Essa prática não apenas nos ajuda a superar desafios, mas também nos direciona para uma vida mais plena e cheia de propósito. Técnicas de visualização inspiradas na oração e meditação. As técnicas de visualização podem ser uma forma poderosa de aprofundar a conexão espiritual e, muitas vezes, são inspiradas por práticas de oração e meditação. Uma das maneiras mais comuns de praticar a visualização é através da meditação bíblica. Isso envolve a contemplação de versículos específicos das Escrituras, permitindo que a mente se concentre nas palavras de Deus. Ao repetir um versículo em silêncio, a pessoa pode começar a imaginar as cenas que ele descreve, criando uma experiência mais rica e pessoal. Por exemplo, ao meditar em Salmos 23, que fala sobre o Senhor como nosso pastor, a pessoa pode visualizar uma cena tranquila de um pasto verdejante, imaginar-se caminhando ao lado de águas tranquilas. Essa prática não só acalma a mente, mas também aprofunda a compreensão da proteção e cuidado divino. A visualização nesse contexto não é apenas um exercício mental, é uma forma de se conectar com a essência da mensagem bíblica e internalizar suas promessas. Outra técnica interessante é a visualização ativa durante a oração. Aqui, a ideia é criar imagens mentais relacionadas às petições e agradecimentos feitos a Deus. Por exemplo, ao orar por um amigo que está doente, a pessoa pode imaginar essa pessoa cercada de luz e saúde, visualizando-a sorrindo e se recuperando. Essa prática ajuda a fortalecer a fé, pois a visualização de resultados positivos pode incentivar uma crença mais firme nas promessas de Deus. Além disso, ao utilizar a visualização durante a oração, é possível também criar um ambiente mais propício para a intimidade com Deus. Muitas pessoas relatam que ao visualizar um lugar especial, como um jardim ou uma montanha, enquanto oram, conseguem se sentir mais conectadas e abertas à comunicação com o Senhor. Esse ambiente mental ajuda a afastar distrações e a focar no diálogo espiritual. Por fim, a combinação de meditação e visualização inspira uma prática que não só enriquece a vida espiritual, mas também traz paz interior. Através da repetição e da imaginação guiada, as pessoas podem encontrar um caminho para a reflexão, a cura e a renovação. A visualização, portanto, se torna uma ferramenta que complementa a oração, permitindo que a fé se expanda e se torne mais tangível no dia a dia. Impacto da visualização na transformação pessoal e espiritual. A visualização tem um impacto profundo na transformação pessoal e espiritual, especialmente quando alinhada com princípios bíblicos. Um dos versículos que ilustra essa mudança é Romanos 12:2, que fala sobre a renovação da mente. Quando as pessoas utilizam a visualização para imaginar mudanças positivas em suas vidas, elas começam a moldar suas realidades de acordo com a vontade de Deus. Esse processo de renovação pode levar à superação de desafios que antes pareciam insuperáveis. Muitas pessoas têm testemunhos inspiradores sobre como a visualização os ajudou a enfrentar dificuldades. Por exemplo, alguém que lutava contra a ansiedade pode começar a se imaginar em situações que antes geravam medo. Ao visualizar-se enfrentando essas situações com coragem e fé, essa pessoa pode, de fato, começar a se sentir mais confiante. O simples ato de imaginar um resultado positivo pode mudar a forma como se comporta na vida real. Além disso, a visualização pode ser uma ferramenta eficaz para o crescimento espiritual. Quando os indivíduos visualizam sua jornada de fé, imaginando-se crescendo em amor, compaixão e entendimento, isso pode se traduzir em ações concretas no mundo real. A prática de visualizar-se como uma pessoa mais amorosa e paciente pode levar a um comportamento que reflete essas qualidades, impactando não apenas a própria vida, mas também a vida das pessoas ao redor. Estudos de caso demonstram que a visualização pode promover cura emocional. Muitas pessoas relatam que, ao visualizar situações passadas que causaram dor ou trauma, conseguem interpretá-las sob uma nova luz. Isso não significa esquecer o que aconteceu, mas sim ver essas experiências sob a perspectiva do amor e da graça de Deus. Essa reinterpretação pode ser um passo crucial para a libertação emocional e o perdão. Com o tempo, a prática da visualização se torna uma parte integrante da vida espiritual.
As pessoas que aplicam essas técnicas frequentemente se sentem mais alinhadas com os propósitos divinos e mais capazes de enfrentar os desafios da vida. A visualização, portanto, não é apenas um exercício mental. É uma prática que pode trazer transformação real e duradoura, refletindo a promessa de que, ao renovar a mente, podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Impacto da visualização na transformação pessoal e espiritual. A visualização tem se mostrado uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam transformação pessoal e espiritual. Quando falamos de mudanças significativas nas nossas vidas, é essencial considerar a renovação da mente, um conceito que encontramos em Romanos 12:2. Este versículo nos ensina que a transformação começa internamente, e a visualização pode ser um caminho para facilitar essa renovação. Ao imaginar um futuro diferente ou visualizar resultados positivos, as pessoas começam a moldar suas mentalidades e, consequentemente, suas ações. A mente é um campo fértil onde as sementes de fé podem brotar e gerar frutos. Um aspecto interessante da visualização é a sua capacidade de ajudar na superação de desafios pessoais. Quando as pessoas se deparam com dificuldades, a tendência é se sentirem derrotadas. No entanto, ao praticar a visualização, elas podem criar uma imagem mental do sucesso, do progresso e da superação. Essa prática não apenas traz esperança, mas também fortalece a fé. Ao imaginar-se saindo de uma situação difícil, a pessoa começa a acreditar que é capaz de fazê-lo. Essa mudança de perspectiva é fundamental para a superação, e a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Além disso, muitos testemunhos confirmam o impacto positivo da visualização na vida de indivíduos que aplicaram esses princípios em suas rotinas. Por exemplo, há histórias de pessoas que enfrentavam dificuldades emocionais, como ansiedade e depressão, e que, ao praticar a visualização, conseguiram visualizar um estado de paz e alegria. Essa capacidade de se imaginar em um lugar melhor ajudou-as a dar passos concretos em direção à cura. Esses relatos mostram que a visualização não é apenas uma prática abstrata, mas uma forma real de ajudar as pessoas a lidarem com suas lutas internas. Outro ponto importante é que a visualização pode estar ligada ao crescimento espiritual. Ao imaginar-se mais próximo de Deus, as pessoas podem cultivar um desejo genuíno de se aprofundar em sua fé. Por exemplo, ao visualizar momentos de oração e comunhão, muitos sentem a motivação para buscar mais intimidade com o Criador. Essa prática não apenas fortalece a espiritualidade, mas também transforma a maneira como as pessoas se veem em relação a si mesmas e ao seu propósito na vida. Com isso, a visualização se torna uma ferramenta de autoconhecimento e propósito. Finalmente, a visualização pode ser uma aliada na realização de objetivos. Quando as pessoas conseguem visualizar o que desejam alcançar, elas se tornam mais propensas a tomar ações que as levem a essa realização. Isso pode incluir desde metas profissionais até sonhos pessoais. Ao alinhar a visualização com a fé, a pessoa não só sonha, mas acredita que pode alcançar esses sonhos, entendendo que, com a ajuda divina, tudo é possível. Portanto, a visualização se apresenta como um recurso valioso na jornada de transformação pessoal e espiritual, refletindo a importância de renovar a mente e a fé no dia a dia. Agora que você conheceu as técnicas de visualização baseadas em princípios bíblicos, é hora de refletir. Como você pode aplicar isso na sua vida? Imagine-se alcançando seus objetivos, sentindo a alegria e a gratidão em cada passo. Visualizar é mais do que sonhar. É criar um caminho real para suas conquistas. Pense em um momento em que a visualização te ajudou. Já parou para considerar o poder que isso tem sobre suas emoções e ações? Ao focar em imagens positivas e inspiradoras, você ativa seu potencial e transforma sua realidade. Lembre-se, a mente é uma ferramenta poderosa, e quando alinhada com a fé, torna-se imbatível. Agora, eu quero ouvir de você. Qual técnica de visualização mais ressoou com você? O que você vai visualizar hoje? Compartilhe suas experiências nos comentários e inspire outros a também trilharem esse caminho. E não se esqueça,
Cada vez que você se concentra em algo positivo, está dando um passo em direção ao seu sonho. Continue explorando, continue visualizando e, acima de tudo, continue acreditando. Sua jornada está apenas começando. Que tal fazer uma pausa agora e visualizar o próximo grande passo da sua vida?